É com muito prazer que nós, todos professores que fazemos a pós-graduação em Serviço Social da UFPE, estamos implementando mais uma iniciativa do curso, que começa com a presença de vários professores de outras universidades, a partir do Programa de Intercâmbio Nacional PROCADE, que é financiado pela CAPES, e que nós temos hoje o prazer de contar com a presença do professor José Paulo Neto, que vai, participar aqui conosco, dando um curso durante esta semana. Eu queria dizer da alegria da gente receber os nossos alunos da pós-graduação de Alagoas, do Ceará, além de todos aqui de Recife, e de outros alunos de curso de pós-graduação aqui da universidade. Eu desejo a todos um bom trabalho e me coloco à disposição durante o curso para qualquer necessidade. A palavra é do professor. Boa tarde. Eu queria dizer que estou muito contente de estar aqui, reencontrando amigos e amigas, que a distância do Rio para Recife, que é mais barata a gente ir para Paris do que vir para Recife, não é? É um prazer estar aqui com companheiros de muito tempo. Seguramente vou conhecer outros. Queria agradecer o convite, através desse intercâmbio que a Universidade Federal de Pernambuco e a Universidade Federal do Rio de Janeiro tem no âmbito do serviço social, que é o meu pedaço, não é? E suponho que seja o pedaço de boa parte de vocês aqui. E começar falando sobre as limitações desse nosso encontro, ou desses nossos encontros. A primeira limitação é que a professora Ana Elizabeth, aliás, não é a primeira vez que ela faz isso comigo, ela tem feito isso repetidas vezes ao longo do nosso conhecimento, ela me armou uma arapuca, porque nós tínhamos combinado que eu ia ter um grupo de umas 30 pessoas. Parece que tem um pouquinho mais de 30, não é? Ela só me avisou isso quando eu cheguei aqui no aeroporto. Então, evidentemente, nós vamos ter que mudar a dinâmica que eu tinha pensado para esses encontros, né? Eu tinha pensado em fazer algumas exposições meio ao estilo de aulas, né? Em nível de pós-graduação, claro, mas com as pessoas participando muito. Se cada um de vocês fizer, a cada sessão, uma intervenção de 1 minuto, não tem sessão. Então eu vou sacrificar um pouco a participação de vocês. Acho que é a única estratégia possível que eu pensei. A gente faz isso hoje, hein? Se der certo, no final a gente dá um balanço. Se não, a gente muda. Eu sou um bom dançarino, danço de acordo com a música. Essa é a primeira limitação. A segunda limitação é que a gente tinha pensado em abrir o curso com um debate. Vocês receberam aquele programinha aí bonitinho que está aqui na minha frente, que era uma abertura do curso, uma discussão centrada na crítica que Marx faz em 1843 e 1844 a obra de Hegel de 1821, a filosofia do direito. Mas por razões de conseguir adequadamente ir ao tempo um interlocutor aqui, essa ideia do debate que abriria o nosso encontro, ela se tornou inviável. Então eu queria já dizer que há uma limitação. Eu vou dissolver aquilo que nós discutiríamos nesta introdução, nessa abertura, eu vou dissolvê-lo na unidade 1, que é a que eu vou discutir com vocês hoje. E há uma terceira limitação, que é a mais importante, que é a limitação do expositor, não é? Embora eu trabalhe com essa temática há mais tempo que o tempo de vida de boa parte de vocês, porque eu já sou de um outro tempo e de uma outra geração, esse campo problemático onde nós vamos passear durante essa semana tem mais armadilhas e ciladas do que a gente pensa. Nesse sentido, eu vou tentar dar conta com os meus limitados conhecimentos, mas seguramente toda uma série de problemas, toda uma série de questões, toda uma série de interpelações vão ficar marginalizadas. A leitura que eu faço de Marx é uma leitura muito pessoal, embora muito marcada, não é? Eu quero já explicitar: o bom jogador esconde as cartas. Como nós não estamos num espaço de pôquer,
me cabe colocar as cartas na mesa. Eu tenho uma leitura da tradição inaugurada por Marx, que é muito marcada por um pensador, que eu sei que hoje encontra uma difusão e uma ressonância significativas no Nordeste, muito especialmente em função do trabalho do meu amigo Sérgio Lessa, que é Lukács, não é? Então, a minha leitura de Marx passa muito pela lente lukáciana. Mas, como vocês sabem, como tudo no marxismo, existem várias interpretações lukácianas, várias interpretações acerca de tudo. A minha interpretação é da minha inteira e exclusiva responsabilidade. Quando eu ponho isso logo à partida, é para sinalizar 3 coisas. Primeiro, embora eu seja muito contundente nas minhas afirmações, eu pareço ser muito dogmático, muito atrasado. De fato, eu sou um habitante do Jurassic Park, hein? Quanto a isso, não fique nenhuma dúvida. Mas eu estou aberto à discussão, à polêmica. Mas me parece que é extremamente importante que certas afirmações teóricas sejam feitas em tom de convicção teórica, não como artigo de fé, mas em tom de convicção teórica, até para que a gente tenha algumas referências sólidas para o confronto de ideias. A segunda observação diz respeito ao leque de polêmicas que seguramente a gente vai abrir aqui e não vai poder discutir com vocês, mas eu espero que esse diálogo não termine aqui. Nós não estamos discutindo Marx num tempo sem data, né? Nós estamos discutindo Marx depois da crise do chamado socialismo real, da queda do muro, que eu estou convencido que caiu para o lado errado, mas enfim, foi o que a história nos reservou. Então nós estamos discutindo Marx num momento muito pouco favorável do ponto de vista histórico-social, do ponto de vista das lutas de classe, do ponto de vista dos portadores materiais das ideias de Marx, num momento extremamente desfavorável. É preciso levar isso em conta, porque seguramente se nós estivéssemos fazendo essa mesma discussão há 40 anos atrás, o tom do nosso debate seria outro. Eu lembro para vocês que nos anos 60, um pensador não marxista, como Sartre, insistia em que o que ele chamava de marxismo era o espírito do nosso tempo. Hoje, esse tipo de afirmação, além de ser raríssimo, talvez encontre pouco calço na realidade empírica. E o terceiro aspecto diz respeito às minhas limitações. Eu tenho feito o possível para acompanhar esse debate desde os anos 60, mas queria chamar a atenção de vocês para o fato de que há uma bibliografia nos últimos 10 anos, e é bastante paradoxal isso, não é? No momento em que a programática de Marx parece fazer água por todos os lados, pelo menos à primeira vista, está se acumulando uma bibliografia que não tem muita ressonância pública, que tem parca ressonância acadêmica, uma bibliografia que tem como centros difusores, fundamentalmente, hoje, as universidades de segunda linha francesas, não são as universidades de primeira linha, as universidades norte-americanas e algumas universidades inglesas. Hoje há um renascimento ainda tênue, ainda, eu diria, débil, do debate em torno de Marx. Então há uma bibliografia nos últimos 10 anos que é uma bibliografia muito rica. Eu diria mesmo que ela é inovadora. Eu tento dar conta dessa bibliografia, mas na minha intervenção aqui vocês vão ver que eu vou trabalhar fundamentalmente com algumas matrizes de análise que acompanham o debate, ou que forjam, engendram o debate até os anos 80, basicamente. Isso posto, eu queria perguntar uma coisa a vocês. Isso aqui está muito doutoral, não é? Teria algum problema se eu fosse aí para frente para a gente conversar? Porque eu não sei qual que é a expectativa de você, não é? Eu estava pensando num curso para 30 pessoas, onde eu ia papear o tempo inteiro, né? Até porque é extremamente fácil dar um curso com citações em alemão. E com uma bibliografia absolutamente inacessível. Não é isso que eu pretendo fazer. Eu tenho um amigo que é um uspiano, e como todo uspiano vem da boa tradição aristocrática dos Mesquita, não é? Que fundaram a USP, que costuma dizer que quem não sabe alemão não pode entender de Marx. Essa é a maneira mais simples da gente manter Marx num cofre forte e fazer dele
aquele belo ícone que não tem nada a ver com a nossa vida. Eu não penso assim. E espero que isso fique claro ao longo da nossa conversa em todos esses dias. Para terminar essa conversa, eu já disse, se cada um de vocês fizer uma intervenção, nós estamos fritos, né? Eu não falo nada. Mas eu tenho o hábito de falar demais. Eu adoro encontrar uns transeuntes, uns passantes desavisados como vocês para me escutarem. Se eu disser alguma barbaridade aqui, vocês, por favor, sinalizem, eu interrompo e a gente conversa sobre isso. Mas, de qualquer jeito, vamos ter clareza que essa participação de vocês vai ficar bastante prejudicada em função do número, que, aliás, me deixa muito envaidecido, muito honrado. Houve um tempo que eu dava cursos na PUC em São Paulo. Isso já faz muito tempo, era o tempo em que, quem eu vejo daqui, vejo a Ana Elizabeth, mas deve ter alguém aqui que fazia um curso que eu dava lá com esse título, aí no final dos anos 80, e eu tinha sala cheia. Eu era menos velho nessa época e acreditei que o público estava lá por mim, não é? E uma tarde, conversando com o Iane, com a Taviane, que foi meu orientador e meu amigo, eu dizia para ele, com aquele rompante do professor que tem sala cheia: Iane, isso aqui é um sucesso. O Iane, com aquele riso irônico dele de Itu, me disse: olha, mas você fica descansado. É porque só há aqui em São Paulo, nesse momento, 2 cursos sobre Marx, então não fique envaidecido. Então eu já estou tirando o cavalo da chuva e estou convencido que vocês estão aqui pela temática. De qualquer maneira, eu agradeço a presença de vocês e farei o possível para, ao longo desses dias, não defraudá-los. Como eu falo demais, e a gente vai trabalhar sempre em torno de 4 horas, embora a fama do pessoal aqui do Norte com a praia não seja de muito trabalho, mas eu sei que vocês estarão aqui disponíveis essas 4 horas, eu vou propor o seguinte: eu vou fazer 1 ou 2 intervalos para que eu e para que vocês possamos respirar ao longo dessa imensa catilinária evangelizadora. Nessa nossa primeira conversa, que é uma tentativa de mapear o campo por onde nós vamos passear durante essa semana, eu gostaria de enfatizar a especificidade da obra de Marx. Nada mais adequado à divisão sociotécnica e intelectual do trabalho do que colocar Marx nos departamentos das nossas universidades, não é? Lá no departamento de Sociologia, Marx comparece como um fulano que deu uma contribuição extremamente interessante à sociologia da sociedade capitalista. No departamento de Teoria Política, Marx é apresentado como alguém que também tem algo a dizer sobre política, embora menos do que Weber, não é? E menos ainda do que outros autores contemporâneos. No departamento de Filosofia, também tem uma gavetinha, que é a gavetinha Marx, onde tradicionalmente se fala no materialismo histórico e no materialismo dialético, sobretudo na dialética, que é essa palavrinha maravilhosa que a gente aplica cotidianamente, não é? Coisa mais simples é quando você tem um problema complicado, você diz: esse é um processo dialético. Ninguém te pergunta o que é isso e você vai passando por cima. Esquartejar Marx, segundo as nossas especializações, eu diria que é algo mais ou menos inevitável. Mas é algo que retira de Marx aquilo que lhe é específico. Aquilo que, e é sempre esta uma interpretação de natureza pessoal, insisto, não vou voltar a isso, mas retira de Marx aquilo que lhe é peculiar. Peculiaridade que consiste, primeiro, na natureza da sua obra. E segundo, em 3 pilares sem os quais esta obra não subsiste. Eu diria, para a gente começar a conversar, que o edifício, a construção marxiana,
se ancora em 3 pilares fundamentais. Pilares que só existem, que só subsistem, que só resistem na medida em que se mantém os 3. O primeiro pilar é essa coisa meio complicada, meio vaga, meio difusa, mas que pode ser concreta e determinadamente exposta, que é o chamado método dialético. Amputar de Marx a dialética, tirar de Marx esse suporte, é destruir o conjunto do edifício. Nunca será demais recordar, e eu vou pontuar isso mais adiante na minha exposição, a enorme contaminação positivista e neopositivista de que padeceu a tradição marxista. Seja no final do século XIX, seja ao longo do século XX. E isso teve por custo a redução da dialética, do método dialético, a um mero artifício verbal e que conduziu à esterilização do pensamento de Marx. Então, o primeiro pilar é o método dialético. O segundo pilar é a perspectiva da revolução. A obra de Marx é impensável sem o protagonismo da classe operária na sequência de 1848. O chão histórico, o sujeito histórico que é vocalizado por Marx é o proletariado que se articula como classe para si depois de 1848. A possibilidade, embora em termos de possibilidade, mas uma possibilidade concreta, factível, viável, a possibilidade da revolução, entendida como a supressão das estruturas fundamentais da ordem burguesa, essa possibilidade é essencial, seja na constituição da teoria marxiana, seja, sobretudo, no calço histórico que dá para sua análise. O que eu quero dizer com isso, e gostaria que isso ficasse bem claro, é que o engajamento revolucionário de Marx, o compromisso de Marx com a classe operária, não é um compromisso apenas de natureza política e ideológica. É evidente, todo mundo sabe, que Marx foi um dirigente revolucionário, que participou de processos revolucionários a quente. Pensem na aventura alemã de 1848 e 1849. Marx foi um dirigente operário. Pensem na criação da Associação Internacional dos Trabalhadores em 1864. Pensem no protagonismo de Marx em defesa da Comuna de Paris, aquele famoso assalto ao céu em 1870-71. É evidente que há um compromisso político e ideológico de Marx com os trabalhadores, mais especificamente com o proletariado urbano e industrial. Mas essa vinculação não é uma vinculação externa, não é uma opção pessoal de Marx apenas. Ela é também uma vinculação interna, um nexo constitutivo da sua obra. Vamos ver se a gente se entende. Vocês seguramente conhecem um importante pensador norte-americano, um linguista, Noam Chomsky. Esteve, salvo erro, nas 2 edições do Fórum Social lá em Porto Alegre. Chomsky, desde os anos 60, é um pouco a expressão da consciência crítica norte-americana. É um homem de esquerda, é um progressista, é um homem que desafiou o establishment lá nos anos 60 na questão dos direitos civis, na agressão imperialista ao Vietnã, nesse bárbaro bloqueio a Cuba, etc. Há uma vinculação política de Chomsky com as grandes causas contemporâneas da humanidade. Entretanto, a obra de Chomsky, a sua elaboração linguística, não tem nenhuma relação com essa sua opção política. O trabalho de Chomsky, aliás elogiável, como linguista, não tem nenhuma relação com essa sua participação cívico-política. A relação de Marx com o processo revolucionário não é desta natureza. É tanto uma relação política, quanto mais do que isso. É uma relação que incide
geneticamente na sua obra. A obra de Marx é impensável. A perspectiva com a qual Marx analisa a ordem burguesa é impensável, se não de um ponto de vista também teórico revolucionário. Então eu dizia, o primeiro pilar é o método dialético, o segundo pilar é a perspectiva da revolução, e o terceiro pilar, que sustenta a obra marxiana, é a teoria do valor-trabalho. Teoria que, como vocês sabem, Marx não criou. Não é? Os economistas políticos clássicos, notadamente Smith e, sobretudo, Ricardo, já tinham elaborado essa concepção segundo a qual aquilo que, na ordem política moderna, gera valor é o trabalho. Essa teoria do valor-trabalho, Marx a recolhe dos clássicos, a subverte e faz dela a sua pedra de toque na análise da ordem burguesa. É só através da teoria do valor-trabalho que se sustenta a noção de que a ordem burguesa se apoia na exploração. Lembro para vocês que nos primeiros escritos de Marx, isso aparece inclusive no Manifesto do Partido Comunista, há uma oscilação. Não é? Marx ora caracteriza os de cima como exploradores, ora os caracteriza como opressores. O Marx, posterior a 1857-58, não vai trabalhar fundamentalmente com a noção de opressão. Não vai trabalhar fundamentalmente com a noção de dominação. Vai trabalhar com a noção de exploração. Ora, nesse exato momento em que eu estou falando isso aqui, deve haver aí num departamento de economia de qualquer universidade brasileira, um douto professor de economia dizendo que nada é mais velho e nada é menos provável do que a teoria do valor-trabalho. Claro, se você retira a teoria do valor-trabalho de cena, a obra marxiana naufraga. Esses três pilares fundam o pensamento de Marx: o método dialético, a perspectiva da revolução e a teoria do valor-trabalho. Não é por acaso que ao longo de mais de 120 anos de contestação, de crítica à obra de Marx, sempre estes tenham sido os alvos prioritários dos seus críticos. Quem conhece o debate na social-democracia alemã da última década do século XIX, o famoso Bernstein Debate, o debate de Bernstein, verá que lá naquela obra de Bernstein, publicada em 1899, que resume as polêmicas que ele já mantinha no interior da social-democracia alemã desde 1896, estão colocadas claramente essas três críticas. Bernstein afirma que a dialética é uma cilada, Marx caiu na cilada da dialética hegeliana, afirma que a teoria do valor-trabalho já não dá conta da dinâmica econômica do capitalismo do final do século XIX e, sobretudo, infirma a perspectiva da revolução. É célebre a formulação bernsteiniana, segundo a qual o fim nada significa, o que importa é o movimento. É curioso que hoje, depois de um século, nós vejamos reiteradas as mesmas críticas. Pensemos, por exemplo, no importante ex-marxista italiano Lucio Coletti. Coletti afirmava que com dialética não se faz ciência. No domínio da economia, do debate da economia política, o alvo é sempre a teoria do valor-trabalho. Quanto à perspectiva da revolução, isso é uma coisa velha, não é? No máximo, a gente terá uma evolução gradualista, calma, idílica, pacífica, é só uma questão de tempo, não é? Basta a gente dar um bom combate à pobreza, não é? Garantir os institutos da cidadania, e problemas até como a calvície, como unha encravada, desaparecem. Por que eu estou sinalizando isso logo à partida? Porque se esses são os suportes fundamentais da obra marxiana, é preciso determinar com calma a sua especificidade. Qual é a característica desta obra que depende, para sua sustentação e para sua congruência teórica, de três supostos tão submetidos à crítica, de três supostos que deixaram de ser pedras e se tornaram, ao longo do século XX,
e na passagem, sobretudo do século XX ao século XXI, verdadeiras vidraças. É o que eu vou tentar expor na sequência. Não nos cabe fazer um excurso biográfico de Marx. Queria só lembrar a vocês que Marx nasce em 1818 e morre em 1883. Viveu 65 anos, o que para os padrões da Inglaterra, onde ele vai viver a partir de 1850, da época, sinaliza uma vida bastante longa. Né? Qual era o quadro sócio-histórico em que Marx se moveu? Comecemos observando que esse jovem, extremamente dotado do ponto de vista intelectual, vem de uma família cuja inserção na estrutura de classes, não da Alemanha da época, porque a Alemanha da época como tal não existia, mas da Renânia, província onde ele nasce, a inserção da sua família era aquilo que nós chamaríamos de camada média urbana. Marx era filho de uma senhora de ascendência holandesa, cujo sobrenome era Philips. O senhor lembra alguma coisa para vocês? É a própria. Só que nessa época, Philips era apenas um nome, viu? Mas é dessa família que vai constituir um dos grandes grupos monopolistas da Europa já transnacionalizado, não é? O pai de Marx era um judeu que não preservava nenhuma das tradições da cultura judaica. Tanto que, para poder exercer a advocacia, ele abriu mão da sua condição de judeu. Nós estamos num quadro da Confederação Germânica, onde os judeus não dispunham de direitos políticos. Não é por acaso que Marx vai entrar nesse debate em 1844 com um texto bastante conhecido, A Questão Judaica. Pai de Marx, para poder exercer a advocacia, ele se converte a uma confissão reformada, o que não lhe custou nada porque era um voltairiano. Então, estar vinculado a uma confissão ou não estar, para ele era a mesma coisa. Era um cético, o velho Marx. E era um cético num lugar muito especial. A Alemanha, como vocês sabem, se unifica muito tardiamente. A unificação alemã é das mais tardias da Europa Ocidental. Só há um país que se unificou depois da Alemanha, que é a Itália, que se unifica na década de 90 do século XIX. A Alemanha se unifica, constitui-se como Estado Nacional unificado em 1869, sob o tacão da Prússia. E o artífice dessa união, vocês sabem, foi Bismarck, com tudo o que isso significa. Quando Marx nasce, havia a Confederação Alemã, que era um conjunto frouxo de cerca de 40 unidades, algumas com regimes monárquico-constitucionais, outras submetidas ao absolutismo, e apenas juntas, apenas vinculadas através de um parlamento central controlado pela Prússia, onde o poder político estava colado diretamente à propriedade aristocrática da terra. Os Junkers, os famosos fazendeiros latifundiários e guerreiros prussianos. Marx nasce na Renânia, que nesse concerto de cerca de 40 províncias, 40 unidades, tinha uma peculiaridade. A Renânia foi ocupada por Napoleão até o Congresso de Viena, 1815. A ocupação francesa, napoleônica, introduziu ali o Código Napoleônico, que depois foi revertido. Mas essa reversão, no pós-1815, pós-Congresso de Viena, não retirou as marcas progressistas da presença francesa. E precisamente na Renânia começa um processo incipiente, limitado, de industrialização na Alemanha. Eu estou fazendo essa referência para que a gente possa entender o percurso de Marx. Ele nasce na Renânia, vai para Berlim estudar direito, no meio do caminho resolve fazer filosofia
e em 1841 se doutora em filosofia. Cuidado com esse doutorado em filosofia, hein? Não tem nada a ver com os nossos doutorados hoje. Era o equivalente à graduação em filosofia que nós temos hoje. No fim do curso, aliás, em serviço social é a mesma coisa, e há outros cursos universitários que têm a mesma característica. Fulano faz uma monografia de fim de curso. Marx faz uma monografia de fim de curso. Que se ele tivesse apresentado à universidade, ele apresentou não a Universidade de Berlim, mas a Universidade de Iena. Se ele tivesse apresentado a monografia, recebido o título acadêmico e atravessado a rua e fosse atropelado por uma carruagem, nenhum de nós se lembraria de Marx. Esse texto só tem importância em função da evolução ulterior do seu autor. E por uma razão simples. A pretensão do jovem Marx era ser professor universitário. Ele queria ser professor universitário. Se encantou com a filosofia, serei professor de filosofia. O que era o requisito para isso na Alemanha do tempo? Os cursos de filosofia eram fundamentalmente cursos onde o fulano demonstrava capacidade filológica. Marx escreve uma dissertação onde ele discute a diferença entre as filosofias da natureza de Demócrito e Epicuro e demonstra aos seus examinadores que tem um bom controle de grego e de latim. Ou seja, estava o rapazinho lá, engravatadinho, pronto para disputar um lugar na universidade. Entretanto, esse projeto naufraga. Em 1841, sobe ao trono da Prússia Frederico Guilherme IV. E havia uma enorme expectativa nos meios políticos e intelectuais alemães de que com Frederico Guilherme se desse uma abertura democrática na Alemanha. Na medida em que a Alemanha não se unificou sincronicamente aos outros países da Europa Ocidental, isso revelava que a Alemanha vivia um tempo histórico defasado. A Alemanha não experimentou o processo da Revolução Burguesa clássica. Por isso, um Estado que ainda não era um Estado laico. Por isso, o fenômeno industrializante e urbano não se houvera dado. A burguesia das províncias, das unidades da Confederação Germânica, era extremamente débil. Exceto na Renânia, o controle político da Alemanha ainda era de natureza claramente próxima ao do antigo regime derrubado na França em 1789. Havia, portanto, uma expectativa de que com Frederico Guilherme IV se desse uma modernização da Alemanha. Essas expectativas foram imediatamente fraudadas. Frederico Guilherme IV não compôs em absoluto com qualquer dos setores burgueses, dos fracos setores burgueses, e, no conjunto, reativou a política reacionária e a orientação opressiva da Prússia sobre o conjunto da Confederação Germânica. Muito especialmente, no quadro da universidade, ele toma uma decisão, ele toma uma medida que vai ser paradigmática do seu projeto político. Que medida é essa? É a nomeação de um novo reitor para a Universidade de Berlim, então a mais importante da Alemanha. Quem ele escolhe em 1841 para esse reitorado? Ele escolhe um filósofo que lá no princípio do século tinha feito par com Hegel, figura a qual voltaremos ainda hoje, na crítica ao idealismo subjetivo de Kant, mas que logo em seguida se separou de Hegel e prenuncia e lança as bases do moderno irracionalismo na Alemanha. Trata-se do filósofo Schelling. E essa escolha não era uma escolha qualquer. Nesse momento, além de Schelling estar defendendo posições filosóficas extremamente reacionárias, tratava-se também de apagar os vestígios da influência de Hegel na Universidade Alemã. Hegel morreu, como vocês sabem, como reitor da Universidade de Berlim em 1831.
10 anos depois, o substitui o seu grande antagonista na cultura alemã, que é Schelling. E logo em seguida, há um processo de saneamento, há um processo de limpeza da universidade alemã. Todo um grupo de professores, de jovens professores, aos quais Marx era ligado, eles são expulsos da universidade, são excluídos da universidade. Fica bastante claro para o nosso jovem que na universidade alemã não há lugar para ele. Há que ganhar a vida. Vocês verão depois como é que Marx vai resolver o problema. Nesse momento, ele só encontra um caminho. Ele resolve ser jornalista. Ele se transfere de Berlim para Colônia, capital da Renânia. Lá ele vai trabalhar num jornal que estava nascendo neste momento, um jornal chamado Gazeta Renana, e que tinha no seu programa uma plataforma liberal. Tratava-se de um jornal financiado pela incipiente burguesia renana para bater em Frederico Guilherme IV. Marx se associa ao empreendimento, vai ser mais um da redação desse jornal e em pouco tempo se impõe como redator-chefe. A experiência é fantástica sob 2 aspectos. Primeiro aspecto, Marx descobre que uma coisa é o jornal e outra coisa é a academia. Aqui a professores universitários, a gente sabe como é que é isso, né? Tem um problema aqui numa periferia de Recife, então a gente faz um projeto, ganha uma bolsa do CNPq, passa 3 anos fazendo profundas análises, e aí apresenta o relatório. É assim que a universidade funciona. Já era assim nessa época. Quem trabalha em jornal não pode funcionar desse jeito. O jornal bate pronto. O problema está aqui, você tem que responder a ele imediatamente. Marx percebeu, trabalhando no jornal, que a sua formação de filósofo era insuficiente para dar conta da polêmica político-econômica. Porque essa era a polêmica que atravessava a Alemanha nesse momento. A primeira coisa que Marx aprende é que aquela filosofia da qual ele se alimentara, aquele leite filosófico do qual ele se amamentara, não resolve o seu confronto com a história quente. Mas houve mais nessa experiência. Marx, nesse momento, era aquilo que nós podemos chamar de um democrata radical. E ele vai para o jornal convencido de que ali terá uma trincheira para bater no absolutismo de Frederico Guilherme IV. Um jornal, insisto, bancado pela burguesia. E Marx começa a esbofetear o pobre do monarca, com os maiores problemas com a censura. Parênteses. É nesse período que Marx escreve uma série de artigos, e são artigos mesmo, não mais do que isso, sobre a liberdade de imprensa e o papel da censura. Esses materiais estão publicados no Brasil, foram publicados pela LIPM, lá de Porto Alegre, com um título genérico acerca da liberdade de imprensa. Vale a pena ler isso, porque, embora textos muito datados, eles marcam claramente o confronto de Marx com o absolutismo de Frederico Guilherme IV. Fechei o parênteses. É a burguesia que está bancando, né? Fazer jornal já nessa época custa dinheiro, e eles estão adorando que Marx esbofeteie Frederico Guilherme IV. Só que isso lhes favorece o quê? Um arreglo, um cambalacho. Essa burguesia entra em negociação com Frederico Guilherme IV, faz o acordo que para ela parecia suficiente, e feito o acordo, corta as verbas do jornal. Ou seja, Marx e seus amigos jornalistas ficaram pendurados na brocha. Marx aprendeu aí que a negociação com a burguesia é uma coisa meio complicada. E não é só a burguesia alemã, hein? Atenção. O episódio mostrou para Marx, por um lado, a debilidade da burguesia alemã e a ineficácia das ideias liberais na Alemanha. Mas mostrou mais. Mostrou que havia conflito de classe. Noção que é nova para Marx nesse momento. Nós estamos em 1842. Mas que, sobretudo, se lhe põe como problemática, porque há uma questão candente naquele momento na Confederação Alemã.
A questão era a seguinte: desde a alta antiguidade, desde a média antiguidade e a baixa antiguidade, o servo podia recolher a lenha, retirar a madeira dos bosques. Eu sempre, quando estou falando nesse pedaço da vida de Marx, tem que chamar a atenção do que era o papel da madeira, né? Porque a gente está aqui num lugar com ar-condicionado e luz. Nas regiões frias, a madeira não era apenas a condição de fazer o alimento, de cozinhar, era a condição do aquecimento. Então a madeira era vital. Já se tinha constituído um direito consuetudinário o camponês recolher a lenha de que ele necessitava. Em 1842, sai um decreto imperial que passa a caracterizar a recolha de lenha como furto. Portanto, imputável do ponto de vista criminal. Vocês imaginam o festival que foi isso, né? Como se camponês lesse diploma legal. O camponês estava agarrado aqui a uma tradição legitimada no direito consuetudinário. O pau quebrou, houve repressão em tudo enquanto era lado, e Marx teve que enfrentar o problema no jornal. Quando a burguesia renana já estava fazendo o seu acordo com Frederico Guilherme IV. Marx toma a posição dos camponeses, mas toma a defesa dos camponeses por razões puramente éticas. Ele toma a defesa do mais fraco. Mas lhe fica muito claro que é impossível sustentar politicamente essa posição com base em argumentos ético-morais. Notem vocês que já em 1842 Marx sabia que não adianta ficar pedindo ética na política. Portanto, tem mais de 150 anos. Fica claro para ele que essa argumentação é uma argumentação insatisfatória, insuficiente. Era a que ele tinha. Ele não tinha outra. Mas era uma argumentação política. E Marx experimenta aí, nesse estágio jornalístico, aquela frutinha do mal que quem provou uma vez só abandona no caso da capitulação moral. Marx provou o gosto da política. Notem, a política pensada como a construção da polis, do espaço público. Não é essa que a gente está vendo aí, hein? A política no sentido grego de afirmação da positividade da socialidade. Já não temos mais aqui o candidato a um cargo de professor de filosofia. Nós temos aqui um intelectual que está transitando para uma vocação sociocêntrica. Fechado o jornal, na medida em que a burguesia não banca, tendo clareza das suas limitações, da limitação da sua formação, Marx toma uma decisão. Vou me autoexilar. Vou sair da Alemanha. Marx toma a decisão de ir estabelecer-se em Paris. Duas razões levam a essa decisão, além do reconhecimento da necessidade de formar-se. Meu conhecimento filosófico não dá para enfrentar esse mundo que está aí. Não me permite compreender o mundo da política. Além disso, duas razões o levam a transferir-se para Paris. Em primeiro lugar, porque Paris, pós-1830, era uma espécie de microcosmo do mundo. Lá em Paris estavam refugiados alemães, refugiados poloneses. Paris já era um pouco a quintessência de uma Europa ainda não efervescente. E onde, de alguma maneira, certas liberdades políticas estavam garantidas. Até porque a Restauração não cancelou, não interditou as conquistas de 1789. E, em segundo lugar, porque Marx tinha um projeto com um liberal alemão, Arnold Hugh, para produzir em Paris uma revista que faria a confluência do debate francês com a problemática alemã para ser impressa em Paris e remetida, seguramente por via de contrabando, para a Alemanha, para driblar a censura. É com essa dupla motivação que ele vai para Paris. Mas é bom que vocês saibam, Marx era um homem de carne e osso. Escovava dente, fazia xixi,
e também amava. Ele estava perdidamente apaixonado por uma mulher, 4 anos mais velha que ele, e com um detalhe, né? Era um homem inteligente, Marx, uma mulher da nobreza, filha de um conselheiro imperial. Marx se casa com ela em 1843 e toma o rumo de Paris. Eu não mencionei aqui as origens nobres de Jenny von Westphalen, a mulher de Marx, por acaso. É que ela leva um dote, vocês vão ver o fim desse dote na minha narrativa em 1850, na década de 50 em Londres. Um dote humano e material. O dote humano era uma aia. Fala-se aia? Vocês entendem? Como é que eu vou dizer? Uma agregada, uma mulher que cuidava dela. Helene Delmout. E leva um dote material. Cristais, pratarias e linhos. O nosso querido Marx saberá usar muito bem esses 2 dotes. Marx se casa e vai para Paris. No caminho, ele passa numa espécie de lua de mel, uma temporada, numa espécie de balneário alemão, que é Kreuznach. Eu ponho a grafia porque vocês vão ver a importância dessa paragem. Marx passa algumas semanas em Kreuznach. Uma lua de mel, né? Muito tranquila. Ele leva livros. Desde a percepção das limitações da sua formação lá em Colônia, ele se pôs a estudar desesperadamente a história, sobretudo a história da Revolução Francesa, e se pôs a estudar aqueles que hoje nós chamamos os pais da teoria política. Ele começa a ler Maquiavel e vem de Maquiavel a Rousseau. Então é um período em que o cara não está fazendo nada, está se transladando de um país para outro, numa boa situação pessoal, tranquila, e ele vai estudar intensivamente nessa temporada em Kreuznach. E é aqui que ele redigirá um texto que seria objeto do nosso debate de abertura, que vai ser fundamental para a gente compreender o itinerário de Marx. Marx está aqui em Kreuznach, lendo os teóricos da política moderna, e ele se confronta com um texto que foi da maior importância no pensamento alemão. Trata-se de um texto escrito em 1821 por Hegel. Ele filósofo, sobre o qual nós já falamos rapidamente aqui, que morreu como reitor em 1831. Hegel foi, sem qualquer dúvidas, o grande último pensador clássico da filosofia alemã. Nesta sua obra, de 1821, o problema central é a relação entre Estado e sociedade civil. Problema que, como vocês sabem, nutre a teoria política desde que ela nasce. Qual é a solução que Hegel dá para essa questão? O Hegel de 1821 sustenta que a sociedade civil é o reino da miséria física e moral. A sociedade civil, que Hegel está identificando com a ordem burguesa fundada no mercado sem limitações, a sociedade civil para Hegel é, como tal, o caos. A sociedade civil só se torna um espaço de realização humana na medida em que se introduz nela uma racionalidade que a supera através do Estado. Para Hegel, o Estado funda e organiza a sociedade civil. É desta obra a célebre determinação hegeliana, segundo a qual o que é real é racional. Como vocês sabem, o legado de Hegel vai dividir nas 2 décadas seguintes, a década posterior a 1830, vai dividir a intelectualidade alemã.
E eu estou utilizando a determinação lá da filosofia do direito, o real é racional, porque ela permite claramente a identificação dos dois blocos em que se racha a cultura alemã pós-hegeliana. Observem essa determinação, não é uma definição, hein? Essa determinação. O real é racional. Essa determinação pode ser interpretada de duas maneiras. Primeira maneira, o real, ou seja, aquilo que existe, está conforme os imperativos da razão. Aquilo que existe atende às exigências da razão. Logo, é intocável, não é? Se atende aos imperativos da razão, será a irrazão que moverá a sua contestação. Trata-se de uma leitura clara, uma interpretação claramente conservadora do status quo alemão. Esse Estado que aí está é o que dá sentido à sociedade. Esse Estado é real, ele é racional. Em torno dessa interpretação, configurou-se a chamada direita hegeliana. Os jovens contestadores intelectuais fizeram uma leitura diferente. O real é racional significa que o real pode ser submetido à crítica racional. Ele é permeável à crítica da razão. Interpretação antípoda da anterior, não é? Constituíram-se aí os dois grandes blocos, a direita hegeliana e a esquerda hegeliana. Marx está lendo Hegel em 42, 43. Em 43, lá em Kreuzner, ele está lendo a filosofia do direito. Ele não está lendo isso por acaso. Como o problema dele, que vinha da experiência jornalística, era compreender o Estado alemão naquele momento, era compreender a relação do Estado alemão com a sociedade alemã, Hegel era o autor que caía como uma luva às suas preocupações. Mas, sobretudo, o Marx que está lendo Hegel não é um Marx virgem de filosofia. Marx, desde 1841, desde o ano em que ele está apresentando lá a sua tese sobre as filosofias da natureza de Demócrito e Epicuro, está sob a forte influência de Feuerbach, Ludwig Feuerbach, filósofo que se propunha uma crítica radical do pensamento hegeliano. Feuerbach, em 1841, houvera publicado uma obra que causou escândalo, intitulada A Essência do Cristianismo. Texto, aliás, que está traduzido aqui no Brasil, lançado pela Papyrus, lá de Campinas. Qual é a sustentação, ou qual é a tese de Feuerbach nesta obra? Polemizando diretamente com Hegel, polemizando com a noção de alienação constitutiva da obra de Hegel. Eu vou aqui sumariar isso quase no limite da caricatura, hein? É claro que o velho Hegel, que eu não sei se vocês sabem, morreu de cólera, e olha que ele não era brasileiro, hein? Morreu de cólera em 1831. Deve estar dando, a partir desse momento, corcovos lá na tumba dele na Alemanha, me vendo falar isso aqui. É só para a gente se entender. Para Hegel, o que estava primariamente dado era o espírito. Se vocês quiserem chamar de Deus, podem. Era o espírito que, num certo momento, entra em contradição consigo mesmo. O espírito deixa de ser harmônico, integrado. Ele entra num processo de contradição, de dilaceramento, de autodilaceramento. Neste processo de autodilaceramento, o espírito se aliena de si, sai de si e põe o mundo. Confrontando-se com o mundo, espírito e mundo se modificam, se alteram, se negam originariamente, se reconciliam e instauram uma nova realidade, que é o espírito-mundo. Está aí, para quem conhece, a célebre tríade hegeliana, não é?
Afirmação, o espírito. Negação, sua alienação no mundo. E negação da negação, sua reconciliação com o mundo. Feuerbach dirá, está aí a consagração da ideia de Deus. Feuerbach faz uma interpretação materialista invertida. Diz ele, não é o espírito, não é Deus, não são os deuses que criam os homens. Os homens é que, desconhecendo as suas reais potencialidades, as alienam numa figura ideal, que é Deus, ou que são os deuses. Feuerbach inverte a relação. Não é Deus que cria os homens, são os homens que criam os deuses. E a aporia que ele faz a Hegel é aquela segundo a qual, na sua interpretação, Hegel opera uma mistificação, colocando no lugar do sujeito o predicado e transformando o predicado em sujeito. Feuerbach se arroga o direito crítico de promover a inversão dos termos postos por Hegel. Para Feuerbach, é preciso colocar de cabeça para baixo, inverter o pensamento hegeliano. Marx e toda a geração de jovens intelectuais contestadores alemães dos anos 40 se fascina com a formulação de Feuerbach. Feuerbach, nesse momento, é um enorme avanço na Alemanha, na medida em que faz uma crítica da religião. E se vocês se recordam que a Alemanha não tinha sofrido o processo de unificação pela Revolução Burguesa, está claro o significado político desse gesto. Lendo Hegel em 1843, Marx, sob a forte influência de Feuerbach, vai identificar na filosofia do direito de Hegel a mesma inversão. Se Hegel põe o Estado como organizador e o fundador da racionalidade na sociedade civil, diz Marx, há aí uma inversão. Hegel toma o sujeito pelo predicado. Não é o Estado que funda a sociedade civil, mas, ao contrário, é a sociedade civil que permite a compreensão do Estado. Uma operação nitidamente à moda de Feuerbach. Como é que Marx faz isso? Está lá, em Kreuznach, tranquilo, estudando muito. Ele pega a filosofia do direito de Hegel, abre um caderno do lado, extrata, ou seja, ele copia parágrafos, fecha as aspas e dialoga com Hegel. Ele escreve um texto que não é um texto para publicação. É um texto para o seu autoesclarecimento. É um texto onde ele faz a crítica interna do pensamento de Hegel. E é bom sinalizar isso, porque esse é o estilo de trabalho que Marx vai conservar até o fim dos seus dias. Como é que Marx trabalhava com as suas fontes? Ele tomava os autores, extratava os autores, transcrevia as partes que lhe interessavam e, em seguida, dialogava com eles. Esse manuscrito, que ficou conhecido como manuscrito de Kreuznach, é de 1843. Esse manuscrito mostra, documenta a primeira crítica de Marx a Hegel. Nós vamos ver que tem uma segunda, hein? Que vai ser bastante diferente dessa. A primeira crítica de Marx a Hegel é um texto que Marx não escreveu para publicação, quero insistir nisso. Era um documento de uso pessoal, mas que tem como característica não apenas colocar no centro do debate a relação Estado-sociedade civil, que vocês podem perceber que dá continuidade às preocupações práticas de Marx lá desde o tempo do jornal. Põe, em primeiro lugar, a recusa de Marx à solução hegeliana. Se, para compreender o Estado, eu tenho que compreender a sociedade civil, e essa é a decorrência necessária da sua recusa à solução de Hegel, se para entender o Estado eu tenho que entender a sociedade civil, e não o contrário,
como entender a sociedade civil? Com que instrumentos teóricos? Com que arsenal de categorias? Sobretudo, com que conjunto de conhecimentos enfrentar aquilo que, com Hegel, ele considera mesmo o reino da miséria física e material. Esse ponto, o manuscrito de Kreuzner, é absolutamente essencial para a gente entender a contextualização e o percurso de Marx. Aí, em 1843, aquele filósofo que depois foi fazer política através do jornal, que se defrontou com os problemas da sociedade contemporânea, nesse momento, fica clara para ele a limitação de uma abordagem, seja filosófica, seja jurídico-política do Estado. Se a análise que pode iluminar a natureza do Estado é aquela que esclarece a sociedade civil, é evidente que esse reino do privatismo, esse reino dos negócios, esse reino da miséria física e moral, não pode ser compreendido à base de categorias nem filosóficas, nem jurídico-políticas. E é por isso que Marx, em 1843, não conclui o texto. Esse manuscrito não oferece nenhuma alternativa de análise. Porque Marx, em 1843, não sabe como tratar a sociedade civil. É com esse texto na cabeça que Marx abandona, na cabeça e na bagagem, que ele abandona Kreuzner e vai se estabelecer em Paris, onde ele chega em finais de novembro de 1843 e vai viver numa casa meio comunitária, onde havia vários exilados alemães, vários intelectuais alemães, que quem quiser conhecer, ainda existe hoje em Paris, na rua Vanneau, número 38. Vocês vão lá, não vão encontrar placa nenhuma, só o exterior da casa que permanece, naquela técnica dos franceses de manter de você garantir a fachada e dentro utilizar. Hoje é uma casa que é escritório de algumas empresas, de algumas trading companies. Belo destino da casa. Vocês devem ter observado que eu disse logo no princípio que eu queria contextualizar Marx. E deixei de falar das condições históricos-sociais para entrar um pouco na evolução intelectual dele. Eu quero só remarcar isso aqui. Porque como nós vamos ver amanhã com mais detalhes, é a partir daqui, 1843, é a partir do momento em que Marx constata que tem um objeto determinado que atrai a sua atenção, que é o Estado, o problema do Estado. E, ao mesmo tempo, ele reconhece que não tem armas, não tem instrumentos para decifrar esse problema. É aqui que começa o Marx que nós conhecemos. O Marx anterior adquire importância, é objeto de estudo, de exegese, de hermenêutica, apenas pelo que veio depois. Então eu vou interromper aqui essa viagem por dentro das preocupações de Marx para situar rapidamente o resto do seu percurso histórico. Amanhã eu voltarei a esse ponto e é dele que eu partirei para trabalhar a estrutura da obra marxiana. Por agora nós encontramos Marx em Paris com o projeto de uma revista para ser publicada em Paris, juntando as preocupações da cultura, não apenas da cultura francesa, mas da cultura que se desenvolvia ali em Paris e na França, com as preocupações políticas da sua Alemanha. Nos meses imediatamente subsequentes à sua chegada a Paris, Marx vai se dedicar intensivamente ao projeto dessa revista. E é nessa dedicação que ele vai conhecer uma figura de fundamental importância na sua evolução, que é a figura de Friedrich Engels. Um jovem que, como ele, também era natural da Renânia, 2 anos mais moço que ele. Engels nasce em 1820 e vai sobreviver a Marx. Engels morrerá em 1895.
Viverá, portanto, 75 anos. Engels vem de uma extração social completamente distinta da de Marx. Engels era filho de uma rica família de industriais do ramo têxtil. Uma família que tinha empresas na Renânia, na região de Barmen, e também tinha uma sociedade com ingleses em Manchester. Engels era o contrário de Marx sob todos os aspectos. Enquanto Marx fez estudos acadêmicos regulares, Engels passou pela universidade como ouvinte. Ele foi para Berlim com cerca de 20 anos de idade para prestar o serviço militar. Notem, o serviço militar voluntário. Engels sempre foi apaixonado pelas questões militares. E antes que vocês pensem qualquer coisa equivocada com relação a Engels e a sua vocação militar, é bom lembrar o seguinte: o exército profissional, a corporação armada de âmbito nacional, era muito recente na Europa. Na verdade, o exército, tal como nós o conhecemos, como um corpo profissionalizado, é uma criação napoleônica. O exército estava fazendo, esse exército que nós conhecemos, não o bando de guerreiros de toda a história anterior, mas esse exército organizado, com uma estrutura hierárquica, com uma formação específica, isso é próprio do período napoleônico. Então isso era uma novidade. Engels sempre foi uma inteligência muito sintonizada, de percepção muito fina para fenômenos emergentes. Ele vai para Berlim para prestar o serviço militar e frequenta a universidade como ouvinte, como aluno de cursos livres. Engels jamais concluiu qualquer curso formal acadêmico. Nunca o fez. Da universidade, o seu pai, que era um rico industrial, pretende fazer do filho um sucessor. E põe o rapaz, extremamente inquieto e gozador, em atividades de natureza comercial. E imediatamente percebe que o rapaz precisa de uma formação mais dura. O manda para a Inglaterra. Entre 1842 e 1844, Engels trabalha na empresa que o pai tinha com o sócio inglês Herman em Manchester. Só que ao contrário do pai, ou ao contrário dos desígnios do pai, Engels não se revela um bom gerente. A vocação dele era outra. Ele imediatamente se liga ao movimento operário inglês. Quero lhes recordar que, nesse momento, o movimento operário inglês estava num processo ascensional. O chamado movimento cartista empolgava o nascente movimento sindical inglês. Engels participa ativamente da vida operária, inclusive se vincula afetivamente a uma operária, não por acaso uma irlandesa. É bom lembrar que a questão dos ingleses, de Sua Majestade com os irlandeses, é uma questão antiga. Nesse momento, os trabalhadores mais explorados na Inglaterra eram os trabalhadores migrantes irlandeses. Engels se vincula a uma irlandesa, que vai ser sua primeira companheira. Engels era um tipo muito liberal para o seu tempo. Quando essa companheira morre, que é um golpe muito duro para ele efetivamente, ele logo a substitui pela irmã da companheira. Era um tipo muito democrático, nosso caro Engels. É uma questão de família, ele prezava muito a família. Pois bem, Engels, nesse período em que está na Inglaterra, manda para o jornal onde Marx trabalhava alguns artigos. Marx já conhecia Engels, já tiveram contato com ele, e o contato fora muito ruim. Muito ruim. Marx via em Engels um diletante, e sobretudo um diletante rico. Entretanto, lá em Paris, em fevereiro, março de 44, Marx recebe uma contribuição, um artigo de Engels para a revista que ele pretendia editar juntamente com Arnold Hugh, já mencionado aqui. Esse artigo, um artigo de pouco mais de 30 páginas, vai ser uma machadada na cabeça de Marx. Vai abrir a cabeça de Marx. É um pequeno texto intitulado Esboço de uma Crítica da Economia Política. Esse texto está editado no Brasil, num volume que eu preparei quando o Florestan dirigia aquela coleção Grandes Cientistas Sociais, há um volume intitulado Engels. Esse texto está transcrito ali. Esse é um texto extremamente singelo, mas absolutamente revolucionário.
refletindo um pouco da sua experiência na Inglaterra, Engels faz uma leitura da economia política inglesa e trata de observar que essa economia política é a racionalização de classe da burguesia acerca da dinâmica econômica da ordem capitalista. Qual era o problema com que Marx estava às voltas desde Kreuzner? Como é que eu vou entender a sociedade civil burguesa? Esse era o seu problema. Como eu mencionei há pouco, o texto de Engels funciona como um raio em céu sereno. Nesse texto, Marx descobre, pela primeira vez, a economia política. A importância desse texto na evolução intelectual de Marx, poderíamos dizer a importância de Engels na evolução intelectual de Marx, é de tal ordem que mais de 20 anos depois, quando publica o Capital I, Marx faz questão de caracterizar esse texto de Engels como um esboço genial. Os adjetivos, na mão de Marx, eram muito precisamente utilizados. Ao caracterizar esse texto como um esboço genial, Marx está prestando a homenagem que ele deve ao amigo. Foi através de Engels que Marx sabe, toma conhecimento da importância da economia política. E logo em seguida, ele vai travar a relação pessoal com Engels. No final de 44, Engels, retornando dos seus trabalhos na Inglaterra, está retornando para a Alemanha, Engels passa por Paris. E em outubro, novembro de 44, Marx e ele mantêm uma série de longas conversas, varam noites adentro, e descobrem que por caminhos muito diferentes estavam chegando a conclusões similares. Vai nascer daí o projeto do livro publicado em 1845, A Sagrada Família, e vai nascer aí a colaboração intelectual mais importante do mundo moderno, que é a parceria Marx-Engels. Eu não vou me referir aqui, ao longo das minhas exposições, eu não vou me referir mais a Engels. Eu queria assinalar apenas 3 pontos que vou dar por assentados na nossa conversa posterior. Primeiro ponto. Embora Marx tenha um relevo intelectual muito mais saliente que Engels, cabe não subestimar a importância de Engels como interlocutor fundamental de Marx ao longo de mais de 40 anos. Assinalar aqui que foi Engels quem introduz Marx no universo da economia política já é significativo, mas não é bastante. Frequentemente nós tendemos a subestimar a importância intelectual de Engels, até pelo fato dele ter trabalhado com uma figura de tamanho destaque, cuja magnitude intelectual é a de Marx. Engels não foi apenas o que ele dizia ser, um segundo violino. Esse é o segundo ponto que eu quero destacar. Engels foi um pensador original. Nem toda a contribuição de Engels é inteiramente compatível com o modo de pensar de Marx. Eles eram pensadores autônomos. Como dizia o velho Florestan, Engels é um pensador que tem luz própria. Em terceiro lugar, cabe chamar a atenção para o fato de que Engels foi o responsável pela sobrevivência física da família Marx nos duros anos do exílio, sobretudo na década de 50. Depois da Revolução, do fracasso da Revolução de 48, eles se exilam na Inglaterra. Marx vai se fixar em Londres e Engels vai se fixar em Manchester, onde ele vai retomar a gerência dos negócios familiares. Ele vai ficar 20 anos em Manchester, até 1870, quando ele vai se aposentar, já dono de um bom pecúlio, de um bom patrimônio, que ele tratará de socializar com vários companheiros exilados e, sobretudo, com iniciativas de trabalhadores. Cabe lembrar, e farei isso em seguida, que além de tudo isso, Engels foi o editor, e mais do que editor, eu o considero inclusive um coautor do Capital 2 e 3. Mas eu voltarei a isso adiante. Então, o primeiro evento que vai marcar
a vida de Marx em Paris é o contato com Engels, que é simultâneo a uma dupla descoberta marxiana. Primeira descoberta, o pensamento socialista. É em Paris que Marx vai começar a ler com seriedade toda a tradição do movimento socialista que remontava à Conjuração dos Iguais, 1797, Graco-Babeuf. O pai do socialismo revolucionário moderno, se vocês quiserem encontrar a paternidade, encontrar o DNA, é Babeuf. A tradição que vem de Babeuf, que vai encontrar na França um exemplo altíssimo na trajetória, na vida e no pensamento de Blanqui, Auguste Blanqui, toda essa trajetória Marx vai conhecer enquanto está em Paris. E vai conhecer a tradição socialista de uma maneira muito peculiar. Vai conhecê-la através das associações e do movimento operário. Até então, operário, proletário para Marx, era uma figura meio mítica. Ele vinha de uma Alemanha, embora sendo renano, ele vinha de uma Alemanha que não experimentara o processo de deflagração da Revolução Industrial. É em Paris que Marx vai conhecer a tradição socialista através do movimento operário. Isso para Marx vai ser a descoberta de um novo mundo. Ele vai conhecer nas associações, nas sociedades, nos clubes que então pululavam por Paris, ele vai conhecer um novo modo de relação entre homens e mulheres. Ele vai conhecer um mundo onde a possibilidade da fraternidade é uma possibilidade real. Nesse sentido, a experiência de Paris, 43, 44, será fundamental para Marx. É aí que aquele democrata radical lá de 1842 se transforma num pensador comunista, num pensador vinculado ao movimento operário. Porque, atenção, essa fusão não é uma fusão espontânea. A tradição comunista e a tradição do movimento operário não coincidem necessariamente. Seria interessante lembrar que uma das figuras mais importantes do socialismo pré-Marx, o inglês Robert Owen, pensava a constituição de uma sociedade igualitária sem referência ao sujeito proletário. O movimento socialista não coincide, aliás, basta olhar o mundo de hoje, não é? Basta olhar o século XX. Não coincide necessariamente com o movimento operário. As fronteiras do movimento operário são muito mais amplas que as fronteiras do movimento socialista. Marx não inventou nenhum nem outro. Mas é a obra de Marx que vai fazer, do ponto de vista teórico, a primeira confluência entre essas duas grandes tradições. O Marx, que está em Paris em 44, é diferente daquele que defendeu a sua dissertação de filosofia lá em 41. É diferente do jornalista democrata de 42. Trata-se agora de um homem que escolhe uma perspectiva política e, ao mesmo tempo, vincula essa perspectiva política com um problema teórico. O problema de compreender a sociedade civil. Só que agora, diferente de 43, agora ele tem uma chave heurística, que é a economia política. De 44 a 47, Marx não vai encontrar uma solução adequada para o problema que se põe. Em 1845, ele é expulso de Paris. Enquanto está em Paris, ele está colaborando com jornais de exilados alemães. O governo prussiano pressiona o governo francês e Marx é obrigado a abandonar a França em janeiro, fevereiro de 1845. Vai se dirigir para Bruxelas. Aí sim, nós temos um processo de exílio. Antes foi um autoexílio. Agora o governo francês o expulsa do seu território. Lá em Bruxelas, Marx vai continuar a sua vinculação com o movimento operário e vai fazer os primeiros contatos com uma associação clandestina, secreta, de exilados alemães, a chamada Liga dos Justos, que na verdade surgira em 1839 com um outro nome,
com o nome de Liga dos Proscritos. Vejam que coisa interessante essa evolução de designação, né? Originariamente, os membros dessa associação clandestina se viam como proscritos. A partir de 1843, eles se veem como justos. Marx vai ter contato com eles, mas não vai topar qualquer associação maior. Até que, em 1846, na passagem de 46 para 47, essa associação vive uma crise bastante grave de cisão interna e seus dirigentes resolvem procurar Marx, que já estava se notabilizando pelo trabalho que realizava junto aos círculos operários, exilados ou não em Bruxelas. E o procuram dispondo-se a reformular as características da Liga com a ajuda de Marx. Marx aceita a interlocução, traz Engels para a discussão e resulta dessa aproximação a convocação de um congresso dessa Liga, que vai ser retomado no ano seguinte, em 1847, entre novembro e dezembro, em Londres, onde Marx, Engels e seus companheiros mais próximos persuadem, conquistam, ganham a direção da Liga para uma mudança profunda de orientação. A Liga vai mudar de nome, vai passar a se chamar Liga dos Comunistas. Vejam a evolução. Proscritos, justos, comunistas. E pretende apresentar ao movimento operário e ao mundo político a sua plataforma, o seu programa. Marx e Engels encarregam-se da redação desse programa, que é concluído em princípios de fevereiro de 1848 e é publicado, provavelmente, sai da tipografia, provavelmente, no dia 23 ou 24 de fevereiro de 1848. Esse programa vocês conhecem. É o Manifesto do Partido Comunista, que a partir da sua 5ª edição passou a ter o seu título abreviado apenas para Manifesto Comunista, e que quando sai, em fevereiro de 48, não tem autógrafo, não tem assinatura. Era um documento em nome de um partido político. Só 2 anos depois, em 1850, é que o nome dos autores passa a constar das edições subsequentes que se fazem desse texto. O texto está saindo da gráfica e explode em Paris a Revolução de 48. Abre-se na Europa um ciclo de 1 ano e meio em que o Estado estabelecido tem que enfrentar a demanda da República Social. A Revolução de 48, muito curiosamente, pouco presente nos nossos livros de história, não é? A gente estuda a civilização chinesa, a civilização egípcia, a gente estuda até a Revolução de 789, né? Até 789 é legítima. De 789 para frente, a Revolução é um caso de polícia. Não é por acaso, né? O grande problema do pensamento burguês é entender o presente como história. O passado é história. A história já houve. Não é novidade nenhuma. Não exageremos os elogios ao Sr. Francis Fukuyama. Imaginar que só agora se põe o debate do fim da história. O debate velho. Para o pensamento burguês, a história do presente deve ser cancelada. A Revolução de 48 marca uma crise não apenas política, mas uma crise cultural na Europa burguesa. 48 não foi ocasionado pelo Manifesto Comunista, é óbvio. A demanda dos trabalhadores era a demanda de realização das palavras de ordem lá de 789. Liberdade, igualdade, fraternidade. Todas elas resumidas numa só palavra de ordem. O direito ao trabalho. Como se fosse possível o direito ao trabalho na ordem burguesa, não é? 48 marca uma inflexão. As vanguardas operárias, trata-se apenas das vanguardas, percebem claramente que seus interesses históricos de emancipação são incompatíveis com os limites da ordem burguesa. É a partir de 48 que o proletariado, através de suas vanguardas, se põe
como sujeito revolucionário, com interesses e objetivos que são próprios. Não é uma mera coincidência, um mero azar histórico que 48 e o manifesto sejam coetâneos. O manifesto expressa, do ponto de vista da consciência social, a irrupção de um novo sujeito histórico. Pouco importa que os trabalhadores de 48 não tenham lido o manifesto. O que importa é que o manifesto sinaliza, no plano ideal, aquilo que se estava gestando no plano sociomaterial. Explode a Revolução, instaura-se o governo provisório em Paris, e uma das primeiras medidas do governo provisório é cancelar o ato de expulsão de Marx. Marx retorna de Bruxelas para Paris. Não fica em Paris mais do que um mês, porque a Revolução explode na Alemanha. Ele volta para a Alemanha, volta para a Renânia, que é o centro irradiador do processo revolucionário, e lá vai criar um jornal. Vocês se lembram de 1842, o jornal mantido pela burguesia liberal? A Gazeta Renana. Surge agora a nova Gazeta Renana, só que é radicalmente diferente. Agora é um periódico cujo objetivo é orientar e direcionar a Revolução Alemã. Marx agora está sozinho à cabeça do jornal. O processo revolucionário, que dura 18 meses, termina na repressão mais brutal em todos os quadrantes da Europa aos revolucionários. Só resta a Marx o exílio, e ele parte para isso em 1849 e vai se estabelecer em Londres. Engels segue o mesmo caminho, chega um pouco mais tarde e vai para Manchester. A década de 50 é a década do exílio. Espero que nenhum de vocês tenha conhecido ou venha a conhecer o que é o exílio político depois de uma derrota. O exílio político é o naufrágio de um grande navio, né? O navio naufraga, o que chega à praia? Chega o convés, a primeira classe, a segunda classe, mas chega toda a lixeira. Aí tudo para a praia. E nada é melhor do que uma derrota para separar, não é? A gente vai ver isso claramente daqui a alguns meses. Se o campo democrático e popular triunfar nessas eleições, que é o meu desejo e a minha esperança não, mas é o meu desejo, porque eu não tenho nenhuma ilusão sobre o que virá, não é? Mas eu espero que o campo democrático e popular triunfe. Não vai acontecer racha nenhum. Todo mundo vai ter um emprego de assessor. Agora, se o campo democrático e popular for derrotado, seguramente vai espirrar negro para tudo enquanto é lado. É próprio das derrotas políticas isso. Os primeiros anos do exílio são anos duríssimos para Marx. Do ponto de vista econômico e financeiro, não sei se vocês conhecem a autobiografia do Oswald de Andrade, que é muito engraçada. O primeiro volume chama-se Sob as Ordens de Mamãe. O segundo, que é muito divertido, é Um Homem Sem Profissão. Marx era rigorosamente um homem sem profissão. Pensador. Ia viver de quê? Aí vivia de artigos para jornais. Jornais operários, cuja remuneração era rigorosamente próxima de zero. Os anos 50 são anos de miséria literal para a família Marx. É miséria literal. Engels só vai poder ajudar mesmo a partir do final da década. Mas também são anos de fofoca, da imensa fofoca do exílio, que ocupa Marx e Engels a um ponto tal que no final da década Marx tem que publicar um panfleto para dizer, notem, para dizer que não é um agente prussiano. Corria a calúnia, derivada das conversas de um provocador chamado Vogt, segundo o qual Marx estava colunhado com Bismarck. Imaginem. Isso é muito natural no clima de um exílio que sobrevém a uma derrota. Esse período é um período de intensa miséria e de muitas atribulações. Mas é também o período em que Marx vai ter a sua vida melhorada e piorada. Vocês se lembram lá daquele dote? O dote material, não é? Os talheres, os cristais, a prataria, termina toda ela nas casas de penhores de Londres. Para que vocês tenham uma ideia,
do nível de miséria material que a família Marx experimenta nesse período, Marx perde o seu único filho homem, Edgar, por absoluta falta de recursos materiais. Se Marx dispusesse dos recursos materiais médios de um jornalista inglês da época, não teria perdido o filho. Então, a gente não está brincando, não é retórica chamar atenção para a miséria da família Marx. Que nem mesmo a ainda precária ajuda de Engels e o empenho das roupas, das pratas e dos cristais resolve. Mas também tem o lado escuro, não é? Eu sempre costumo dizer para os meus alunos mais próximos que Marx foi o maior dos iconoclastas. Por isso, não o transformemos num ícone. Não faz jus a ele. Marx era um homem do seu tempo. Como figura humana, ele é a expressão do seu tempo. Uma pequena anedotazinha para... vocês estão aí paradões, né? Esse longo monólogo. Anos mais tarde, uma das filhas de Marx, Laura, se apaixona por um francês só de nacionalidade, porque ele era antilhano, nasceu aqui no Caribe, Paul Lafargue, que além de ser antilhano, era meio moreninho. Você sabe que Marx era chamado na intimidade de Mouro, porque ele era, ao contrário do padrão alemão, ele era morenão, né? Mas o Lafargue era mais moreninho um pouquinho, quase fruto daquelas visitas da Casa Grande à Senzala. Esse rapaz estudava medicina em Paris, ligou-se ao movimento socialista, foi expulso da universidade e foi para a Inglaterra. Se aproximou da família Marx e começou a paquerar a Laura, que vai passar uma temporada, vai fazer uma temporada de praia. E o Lafargue vai atrás. A Laura está na casa de uma família ligada a Marx. E o cara lá, o chefe da família, saca que tem um namorico ali. E comunica a Marx, que escreve a Lafargue uma carta lapidar de um homem vitoriano. Lá pelas tantas, Marx diz: eu não quero para minha filha um sujeito como eu. Eu quero um bom partido para minha filha. Você não é, e atenção, o que vem agora é literal, você é um homem tropical e como todo homem tropical é preguiçoso. Marx teve que engolir o Lafargue, que se casou com a Laura, foram extremamente felizes enquanto vivos, mas Lafargue deu o troco. Depois que o sogro morreu, escreveu um pequeno panfleto, que provavelmente vocês conhecem, que é um panfleto delicioso, intitulado O Direito à Preguiça. Eu relato o fato, para vocês terem clareza, que Marx era um homem do seu tempo. E como todo homem do seu tempo, nas frias noites londrinas, ele resolveu visitar o quarto da Aya. Vocês se lembram da Hélène Delmotte? O resultado disso foi um filho, que a tradição marxista sempre escondeu. Naturalmente, a solidariedade de Engels foi tão forte que o companheiro Engels compareceu, assumiu o menino, bancou o menino até o fim da vida. Ao morrer, Engels fez questão de deixar claro que o moço era produto de uma noite de insônia do camarada Karl Marx. É claro que isso abriu uma fratura familiar horrorosa. Jenny foi uma mulher dedicada a vida inteira ao companheiro. É claro que ela soube, e durante alguns anos foi muito difícil apagar o risco na taça. Há certas taças de cristal que, uma vez fraturadas, não se colam. Mas ele e ela tiveram a grandeza. Eu diria que ela teve a grandeza. As feministas dirão que não foi propriamente uma grandeza. De revelar essa falha do nosso amigo e depois recompuseram a sua relação. De forma tal que a morte de Jenny, em 1881, acelerou o processo de definhamento físico de Marx. Depois da morte de Jenny, em 81, ele não fez mais nada. Morreu em 83, bastante solitário do ponto de vista afetivo. Mas voltemos. Em 1850, Marx vive um processo brutal de pauperização.
Mas é precisamente no marco dessas condições extremamente adversas que ele vai prosseguir os seus estudos. E se há o marco de Kroesner, em 43, o segundo que eu quero assinalar e a que voltaremos provavelmente na quarta-feira, que são os manuscritos de 1857 e 58. Se 43, no confronto com Hegel, Marx percebe com nitidez qual é o fulcro da sua análise, mas não dispõe de instrumentos para realizá-la, em 1857 e 58, nos manuscritos sobre os quais ainda falaremos hoje, que Marx vai calibrar a sua ótica teórico-metodológica. Esses anos todos, de 43 a 58, quase 15 anos, foram anos de intensa participação política e de exaustivos estudos, exaustivas investigações. É ao fim desse percurso, lá em 1857 e 58, que Marx estará qualificado para desvendar o problema originário que o persegue desde 43. É a partir de 57 e 58 que ele vai encontrar o patamar teórico-metodológico que lhe permitirá decifrar a sociedade civil da ordem burguesa. Aqui, ó, em 57 e 58, está o plano de elaboração do Capital. Marx vai trabalhar os anos seguintes intensivamente até conseguir editar, em 1867, o Capital I, o único, aliás, que ele publica. A década de 60 já vai encontrar um Marx com uma vida mais estabilizada. Engels pode contribuir para o orçamento da família Marx. Eu comecei brincando aqui, dizendo que na universidade a gente faz um projeto, manda para o CNPq, e sempre insisti, Marx não estava na universidade, não teve apoio do CNPq, e alguns anos atrás, quando eu falava sobre isso num curso que eu tinha em São Paulo, no fundo da turma, no fundo da sala, uma vozinha irônica disse, ele não teve o CNPq, mas ele teve a Fundação Engels. É verdade. Nos anos 60, opera a Fundação Engels, a vida de Marx se torna mais tranquila e ele continua pesquisando exaustivamente e produzindo ao longo de toda a década de 60 e vai fazê-lo até 1875. Esse Marx, aquele que cria, juntamente com outras direções proletárias e socialistas, em 1864, a Associação Internacional dos Trabalhadores, esse Marx é o Marx no auge, no apogeu da sua capacidade, da sua plenitude intelectual. Eu me atreveria a dizer que o período que vai de 57 a 67 é o período no qual Marx realiza as suas mais fundamentais descobertas. É o período mais importante na constituição da obra marxiana. Na década de 70, Marx continuará a produzir. Entretanto, o seu impulso, a sua capacidade criativa vai pouco a pouco entrando numa curva decrescente, num ocaso. É possível dizer que depois de 1875, Marx vai produzir muito pouco. E na década de 80, ele praticamente silencia. O que me interessa sinalizar de todo esse percurso? Me interessa chamar a atenção para algo que me parece absolutamente fundamental no estudo de Marx, mas não só de Marx. Hein? Atenção. Todo grande pensador, e eu estou aqui me referindo aos atacadistas do pensamento, não os varejistas que nós somos, hein? Aqueles que fundam uma matriz teórico-política. Em todos esses homens, nós vamos encontrar dois traços que são comuns. O primeiro traço, uma problemática que os acompanha ao longo da vida.
todo grande pensador da modernidade teve sempre um único problema. É claro que a magnitude e a relevância desse problema, em larga medida, determinam a magnitude e a relevância do pensamento produzido. Marx teve um objeto ao longo de sua vida. Nós vamos tratar dele em seguida, hein? Marx tematizou exaustivamente a partir de 1843. Eu chamo atenção para isso, porque a vida acadêmica, e eu suponho que a maioria dos companheiros é acadêmico, sobretudo quando se padece o processo de americanalização da universidade, é muito pouco propício a isso, né? Você tem que inventar um projeto a cada 2 anos, agora me parece que a cada 3 anos, né? Então você caça objetos, né? Então, aquele pesquisador que tem no seu elenco desde o problema agroindustrial até a questão das ONGs, passando pelas políticas sociais, ou seja, é um caleidoscópio onde todo mundo produz de tudo e não se produz nada, efetivamente, não é? Todo grande pensador tem um problema. Todo grande pensador tem uma esfinge. Oi? Ah, sim. Mas Marx também as teve. E a Fundação Engels estava lá presente. O que eu quero dizer com isso é: todo grande pensador tem uma esfinge que põe a questão: ou me decifro ou eu te devoro. Mas além disso, todo grande pensador é a expressão de um movimento social, ainda que ele não o saiba ou ainda que ele o negue. Todo grande pensador, além de ter um problema, vocaliza um sujeito social. Isso me permite passar imediatamente ao problema de Marx, porque o sujeito social já está reconhecido. No caso de Marx, trata-se do proletariado que se põe como sujeito político autônomo a partir de 1848. Pela boca de Marx fala o proletariado revolucionário. Notem, ainda que o proletariado revolucionário não o saiba. Importante sinalizar isso. Uma das coisas mais lamentáveis da crítica acadêmica a Marx é aquela. Primeiro, que Marx não era um operário. Claro que não era. Se fosse operário, não teria escrito Capital. Segundo, é que a classe operária ignora Marx. Em larga medida, sim, é verdade. Marx vocaliza os interesses históricos do proletariado. Marx é a expressão, no plano do pensamento, da transformação do proletariado urbano e industrial de classe em si para classe para si. Agora, o problema de Marx. Isso nos leva, logo de cara, a definir o objeto de Marx. O objeto da pesquisa de Marx, o objeto da investigação marxiana é a ordem burguesa. A esfinge de Marx é a sociedade burguesa. Eu voltarei a isso logo em seguida. Esse é o problema que acompanha Marx, de 1843 até a sua morte, 40 anos depois, em 1883. Por que eu estou sinalizando isso? Porque é óbvio que o Marx de 1843 não é o Marx de 1847. O Marx de 1847 não é o Marx de 1857. O Marx de 1857 não é o Marx do Capital. Marx é um pensamento em processo. Quem quiser encontrar no Marx de 1844 as categorias que estão explicitadas no Capital, vai quebrar a cara. Quem quiser encontrar no Marx de 1867 as mesmas problematizações de 1843, vai quebrar a cara. E, no entanto, é em torno disso que uma enorme ignorância filológica estabeleceu um corte entre o jovem Marx e o velho Marx. O Marx da juventude, filósofo, humanista, e o Marx da maturidade, cientista e crítico da economia política.
essa fratura entre os escritos do jovem Marx, essa pretensa fratura entre os escritos do jovem Marx e do Marx da maturidade, é algo que vem constituindo um tema de discussão desde o princípio do século XX. E vai encontrar nos anos 60, num importante teórico francês, eu me refiro a Louis Althusser, ou Althusser, conforme vocês queiram, o exemplo mais claro dessa fratura. Para Althusser havia um jovem Marx e havia um Marx da maturidade. E ele fazia claramente a sua escolha por esse Marx cientista e não Marx filósofo humanista da juventude. Eu quero insistir em que esse corte é um gravíssimo equívoco de natureza filológica, para não falar de natureza teórica. É evidente que todo um conjunto de categorias que está explicitado lá no Capital inexiste para o Marx de 44, 45. Mas não significa, de forma alguma, que há um corte epistemológico, há uma ruptura na evolução de Marx. Nós vamos trabalhar aqui com uma interpretação bastante diversa. A interpretação de que o pensamento de Marx constitui, de 43 até a sua morte, uma unidade. Mas é óbvio que quem fala em unidade não está falando em identidade. Unidade não é a reiteração do mesmo. Ao longo da evolução de Marx, ao longo de 43 até 83, o que se tem é um crescente enriquecimento de temáticas, o abandono de várias pistas investigativas, a exploração intensiva de outras pistas, mas o que dá unidade à obra marxiana é a centralidade do seu objeto e a implicação que isso tem para a forma de análise do sujeito que pesquisa. Queria, então, já de uma vez afastar essa equívoca tese dos dois Marx, do jovem Marx, do Marx da maturidade. Mas também nos cabe pontuar que essa discussão, e não só esta, como vocês verão, várias outras discussões, estão muito hipotecadas à infelicíssima fortuna editorial de Marx, a infeliz sorte editorial de Marx. Eu vou chamar a atenção de vocês para algumas coisas que parecem óbvias, parecem muito banais, mas que se a gente não atenta para elas, a gente não vai levar em conta a dificuldade do trabalho sobre a obra de Marx. Olhem para cá. Rosa Luxemburgo, figura bastante conhecida do ponto de vista político e do ponto de vista teórico, morreu em 1919, como vocês sabem, brutalmente assassinada. Lenin morreu em 1924. Georg Plekhanov, considerado o pai do marxismo russo, morreu em 1918. Gramsci morreu em 1937. Mas atenção, de 30 para frente ele teve em cana. Trancado lá. Nosso companheiro Benito julgava que aquela inteligência tinha que ser neutralizada por 20 anos. Meses antes de Gramsci morrer, ele é liberado. Mas, na verdade, embora tenha escrito intensivamente na prisão, Gramsci, a partir de 30, está fora de discussão. O que ele recebe na cadeia, os livros que ele recebe, que aliás passam por uma incrível censura,
não dão nem um pouco o quadro do que está acontecendo no mundo. O que prova, inclusive, a genialidade desse corcundinha lá da ilha. Por que eu estou pondo essas datas aí? Estão guardadas essas datas? Agora observe. Aquele texto de Kroisner, que, como vocês se recordam, é de 43, foi publicado em 1927. Sabe o que eu estou falando aqui? Eu estou falando aqui que Lenin, quando escreveu o seu genial ensaio, O Estado e a Revolução, não conheceu esse texto de Marx. Valei para trás os outros que eu pus ali, hein? Os famosos manuscritos parisienses, manuscritos econômico-filosóficos de 1844, foram publicados em 1932. A ideologia alemã que é de 1845, 46, foi publicada em 1932. O conceito crítico negativo utilizado lá em 45, 46 por Marx só foi conhecido em 1932. Aqueles manuscritos de 1857 e 58, que são conhecidos com a primeira palavra do título alemão, Grundrisse, aqueles textos, atenção, aqueles textos que eu acabei de assinalar como os textos que marcam a qualificação de Marx para enfrentar o desafio de compreender a sociedade civil burguesa, foram publicados pela primeira vez em 39 e 41. E é bom lembrar, atenção, que 39 e 41 a Europa estava numa festinha, né? O companheiro Franco de um lado, o companheiro Benito do outro, o companheiro, aquele talentoso pintor de paredes austríaco, invadindo a União Soviética. Não tinha muito tempo para estudar essa edição de 39 e 41, que, aliás, é uma edição muito precária. Só vamos ter uma edição adequada dos textos 57 e 58 em 1954. Tá bom isso aí? Dá para sacar, e eu não falei por acaso em Rosa, em Plekhanov, em Lenin e em Gramsci. Dá para sacar que esses que construíram a tradição marxista não conheceram textos fundantes. Não conheceram textos fundantes. A própria tradição editorial do Capital foi muito complicada. Olhem para cá. Marx deixa, entre 1857 e 1865, nesses 8 anos, ele deixa 3 monumentais conjuntos de manuscritos. Lembrem-se lá da forma com que ele estudava, lá em 43. Põe um autor do lado, extratava e debatia com ele. Ele deixa 3 conjuntos, ele produz nesse período 3 conjuntos de manuscritos.
Os manuscritos de 57 e 58, que nós já vimos, foram publicados apenas em 1939 e 41. E deixa mais dois grandes blocos de manuscritos. Um produzido entre 61 e 63 e outro entre 63 e 65. Retrabalhando esses materiais, reconstruindo tudo isso, ele vai publicar o Capital 1 em 1867. E ponto. Ponto. O Capital 2 será publicado 2 anos após a sua morte por Engels. Engels vai recolher materiais que Marx deixou minimamente organizados, vai lhes dar forma, vai organizá-los e vai publicar o Capital 2. E vai demorar 10 anos para publicar o Capital 3. E sabe por que ele demorou 10 anos? Porque o estado dos materiais que Marx deixou era tão precário que ele teve que reelaborá-los. Não é nenhum exagero dizer que Engels foi muito mais do que um editor. Eu me atreveria a dizer que, fundamentalmente, em relação ao Capital 3, Engels é quase um coautor. Mas aquele monte de manuscritos não está esgotado aí. Há ainda o Capital 4, que foi publicado em 1905, 1906, editado por Karl Kautsky. Hoje, atenção, hoje, as edições do Capital fazem uma fratura aqui, ó. Tornou-se uma norma editorial publicar o Capital. Como Capital, ou seja, o Capital, Crítica da Economia Política, 1, 2 e 3. Isso é o Capital. Aquilo que saiu originalmente como Capital 4, é hoje uma outra obra com o título de História das Teorias da Mais-Valia, ou Teorias da Mais-Valia, segundo a tradução brasileira.